Então, como vamos? Tudo bem? É uma alegria poder estar aqui conversando com vocês sobre a didascália. Na verdade, a gente vai fazer um caminho e eu tive que olhar aqui um bocado de livro para poder a gente se orientar, né? Para não. E é importante para vocês. Por exemplo, o dicionário de catequese, o dicionário catequético, é um livro importante para a gente estudar. Eu sei que é caro e por isso a gente deve fazer um caminho, né, de aprendizagem com isso. Depois tem esse outro livro aqui, que são informações mais o dicionário enciclopédico das religiões. E ele é muito interessante, porque ele traz informações assim o mais geral possível, né? Depois outro dicionário importante, o dicionário crítico de teologia. A gente também vai pegar alguma coisa dele. Além dos outros dicionários, então, o dicionário enciclopédico da Bíblia, que também traz algumas coisas importantes nesse aspecto da catequese. Então, e outros livros. Eu procurei um livro que é exatamente com o título Didascália. A editora Vozes publicou na década de 80, eu acho. Então, muito subsídio bom. Esse aqui é um deles. O Peregrino, a peregrinação de Etéria. É uma pessoa que faz uma peregrinação, então, lugares santos, ela vai descobrindo um bocado de coisa. Esse é um documento muito antigo, né? Porém, depois da Sagrada Escritura, o documento mais perto, depois da Sagrada Escritura, é a Didaquê, que eu também tenho aqui. Eu não tenho que ver, vocês têm que ter também esse livro, porque é fininho e mostra, é um dos primeiros catecismos da igreja depois da Sagrada Escritura. E a palavra, então, didascália, ela vem para dizer escola. A didascália é uma escola catequética, né? É uma escola catequética, talvez tenha melhorado agora um pouco. Vocês estão vendo aí o meu cenário, aqui é meu quarto, e aí estão vendo minha redinha ali pendurada. Daqui a pouco a gente vai dormir, já são 5 minutos, né? Meia-noite e 5 minutos, mas é a hora mais ou menos que eu tenho para fazer as coisas. Isso é importante também na catequese, e porque a gente tem que estudar, né? Nós todos temos que estudar. Pois bem, então vamos entrar no conteúdo. Para que eu vou fazer um caminho, então, a partir aqui do dicionário catequético, né? Dicionário de catequética. Ele vai fazendo muitas coisas interessantes. Mas depois a gente chega àquilo que a gente quer dizer da didascália, porque a didascália, na verdade, ela é uma escola que nasce pela primeira vez em Antioquia. Eu procurei os documentos aqui, mas não encontro. E no final ela torna-se um documento canônico, lá no século IV, que vai versar muito mais sobre as orientações para a penitência, quando o foco da penitência, do sacramento da reconciliação, não era a confissão individual. Na verdade, a confissão individual surge muitos anos depois, né, séculos depois, já quase aí então no segundo milênio da era cristã, que vai aparecer essa história da confissão individual. A confissão mesmo era a confissão coletiva, comunitária, em que as pessoas então conversavam, a comunidade se reunia e aí os pecados apareciam e todos então pediam perdão uns dos outros e podiam então comungar, celebrar. Mas vamos para frente. O significado etimológico histórico da palavra catecismo. Vamos pegar assim que é para a gente entender. O termo catecismo provém do latim eclesiástico, catequismus, aparentando com o verbo latino catequizare. Então, catequizar, que por sua vez tem raízes etimológicas no verbo grego cateco,
Este, em seu sentido profano original, vem do efeito da voz. Olha como é interessante essa colocação aqui, né? Vem do efeito da voz produzido pelas máscaras que os atores punham, produzindo, aliás, no rosto, no teatro, para fazer eco a sua voz. Eco, ressoar, de modo que a audição chegasse nítida aos espectadores. Daí vem a palavra, então, catequese, ou catecismo. Então, no Novo Testamento, usado em diversas formas verbais, adquire o sentido estrito de dar uma instrução cristã. Claro, o Novo Testamento é um grande e belo trabalho de enculturação. Então ele vai sendo enculturado, é tanto que ele não é escrito nas línguas judaicas, nem no aramaico, nem tampouco no hebraico. Vocês sabem, Jesus falou aramaico, e o hebraico é a língua anterior, aliás, mais antiga. Mas, na verdade, as línguas, assim como ainda hoje nos povos indígenas, por exemplo, uma língua não morre. Alguém fala uma, mas fala outra. Como nos dialetos, sobretudo nos dialetos da África e da Europa. De maneira que na Europa, você no mesmo país, tem uma comunidade que, se ela quiser que a outra não entenda nada, ela fala no seu dialeto próprio. E ninguém conhece, ou a não ser aqueles que estudam, né? Então, essa é uma primeira coisa importante para nós. Do ponto de vista, então, teológico, o que significa catecismo? Os catecismos são livros de fé que coletam o anúncio cristão e a experiência da vida, da fé vivida pela Igreja, a qual traduz essa riqueza a fim de que seja legível e significativa para os que caminham para a maturidade cristã. Aí, já na antiguidade, começa, e aí a beleza das didascálias, é porque elas vão fazer todo o processo catecumenal, que poderia chegar até 3 anos. E geralmente se concluía com a celebração do batismo. Mas como vocês viram esses dias, nos textos, hoje é dia 19, mas ontem, dia 18, o texto da Sagrada Escritura, o capítulo, se não me engano, 14, ele fala de Lídia, da ação evangelizadora de Paulo, já no mundo grego, para valer. E Lídia abre sua casa, naquela cidade de Tiatira, não tinha nenhuma sinagoga. Engraçado. E Paulo, na cabeça de Paulo, o lugar de pregar, da sua experiência lá de Antioquia, era exatamente pregar na sinagoga, porque a sinagoga era o lugar não do sacrifício, mas o lugar da palavra, da reflexão, de cantar os salmos, né, de rezar. Não era o lugar do sacrifício. O lugar do sacrifício era no templo. Então, Paulo, como vem de um judaísmo bem helenista, digamos, grego, essa palavra helênico significa da cultura grega, né? Então, é como Potiguar para o norte rio-grandense. Então, os helênicos têm uma força, uma presença em Antioquia. Aliás, são 2 Antioquias, né? Antioquia da Psídia e Antioquia da Síria. Então, mas o lugar mais forte, aí a Antioquia que se fala mais, onde houve aquele milagre do coxo, né, do paralítico, é a Antioquia da Psídia e não a Antioquia da Síria. A Síria vai ser também um grande centro de catequese para as pessoas, para a fé cristã. Mas vamos adiante. Então, esse dado aqui é importante para nós do ponto de vista teológico. O que é o catecismo? É, portanto, um livro de fé que vai dar continuidade à formação nossa. Vamos para frente, ainda dentro desse dicionário de catequese. Como eu disse a vocês, logo depois da Bíblia, ainda talvez dentro do espaço do 1º século, aparece a Didaquê. Alguns chegam a dizer que
que a Didaquê é dos anos 70, ou seja, ainda a palavra de Deus é informação, mas já haviam comunidades que evoluíram. E é um texto muito interessante para a gente aprender como que foi esse primeiro catecismo, né? Que uns dizem que foi, então, do século I, anos 70, no auge, né, da efervescência das ações missionárias da igreja. Paulo já tinha morrido, né, claro. Mas a ação missionária no mundo grego, no mundo judaico e no mundo romano, na Europa, já está a todo vapor, né? Então isso é muito importante também para nós. Então, como eu disse, Novo Testamento, Didaquê, outros dizem que a Didaquê é do século II e não do século I. Então, entre os testemunhos mais antigos da catequese cristã primitiva, fora o Novo Testamento, é preciso criar outros, entre outros, a Didaquê, ou seja, a doutrina dos apóstolos, como eu disse, século I, a primeira apologia, a defesa de Justino, São Justino, século II, a demonstração da pregação apostólica de Santo Irineu, por volta aí do século, já no século II, 115, 100 e 200, né? E Estevão viveu, aliás, Santo Irineu viveu 115 a 203, então, entre o século I e o século II. E depois, o Pastor de Hermas é outro livro que catequético, outro catecismo, mais ou menos aí anos 140 em Roma. Que sem utilizar a palavra catecumenato, manifesta a existência de um tempo de pregação, ou melhor dizendo, de preparação do batismo, né? Então, o Pastor de Hermas é um texto também que está naquela coleção que eu falei para vocês, que a editora Vozes publicou há algum tempo, né? Depois vem a instrução do catecumenato, os trabalhos de Clemente em Alexandria, em fins do século II, e segue. Depois vem o pedagogo, a mescla de pagãos e neófitos. O processo dura uns 3 anos e sai um texto, o pedagogo. Todo detalhe concreto da vida diária, já bem formalizado, então é controlado com o Evangelho. Depois Tertuliano, já na África, o Tratado do Batismo. Depois Hipólito de Roma, anos 215, vai ter a tradição apostólica, é outro catecismo, né? Vem então este aqui, que não deu tempo eu procurar todos, mas esse é o que eu falei, a peregrinação de Egéria, ou Etéria. Então é um texto muito interessante e até muito gostoso, que vai preparar então, é um texto que vai preparar para o batismo e que havia sido desaparecido, né? E podemos dizer, dar um salto para o famoso texto da Didaquê, né? Então, isso é importante porque a Didaquê tem as escolas de catequese, mas um pouquinho aqui eu vou falar, um pouquinho dessas escolas, mas antes gostaria até de aprofundar ainda com outro autor, aqui então, o termo catequese. Não significa, como geralmente se pensa, a organização catequética, nem a ciência catequética, nem tampouco a catequese dirigida às crianças. Refere-se, em geral, à ação do catequizar, o seu conjunto, ou seja, é uma ação muito maior da vida da igreja. Como isso é importante. Todo ato da igreja é um ato portador da catequese. Depois vem, ainda aprofundando isto, do tema, na época apostólica, em seu sentido profano original, já falei para vocês, o termo catequese vai ser usar o eco, que produz a máscara do artista. Em sentido derivado,
significa então, aí vem as coisas mais bacanas para nós, né? Significa então informar, contar, comunicar uma notícia, e o sentido estreito de uma instrução cristã. Aqui nesse verbete, aliás, eu estou passando de um para outros verbetes, para a gente poder entender um pouco. Ele vai fazer um detalhamento disso bem direitinho. Ele diz o verbo gritar, o verbo anunciar, evangelizar, o verbo martiria, ou seja, testemunhar. Por isso que o catequista não pode ser um professor, ele tem que ser um mestre da fé, porque a diferença do mestre para o professor é que o mestre, ele não prega simplesmente na compreensão de Jesus, ele não prega uma doutrina, ele vive um projeto de fé. Ele tem um projeto de vida. E é isso que nós devemos ter também na catequese. Vamos para frente mais um pouco. Então, isso na primeira parte, no sentido ainda da igreja primitiva. Depois, podemos até chegar mais no termo muito poético, a catequese como o leite espiritual e o alimento sólido para cada pessoa. Olha só, aí o leite significa uma catequese não só para crianças, mas uma catequese chamada permanente, catequese constante, permanente. Na época patrística, século II a século V, a partir do século II, delineia-se o conteúdo do termo catequese. Esse é empregado pela primeira vez por São Clemente de Roma, no século II, preferencialmente para designar a instrução fundamental dada aos candidatos ao batismo. Aquilo que a gente já tem um pouco hoje com o Concílio Vaticano II, que restaurou, então, toda essa catequese de adultos importantes. Muito bem, vamos para frente. O termo catequese vai, então, designar o ensinamento cristão dentro da instrução catecumenal, com a finalidade de preparar para o batismo, essencialmente preparar para o batismo. E esta preparação, ela não vai se dar em quatro paredes, ela vai se dar no meio da comunidade. Isso é uma coisa que a gente também muitas vezes esquece, né? A catequese não acontece em quatro paredes, ela acontece num âmbito muito maior. Muito bem, vamos adiante, o tempo está correndo. A catequese na época patrística, então, como eu disse, século II, século V, mas há estudiosos da igreja que diz que a patrística foi até, então, o período dos padres da igreja, dos primeiros grandes teólogos. Por exemplo, há quem diga que Santo Antônio fez parte da patrística, porque século XII, século XIII. Então, varia muito essa classificação, não há uma convenção de dizer esse período estrito, né? Então, como falei para vocês, a didaquê, que é uma reflexão feita dentro das comunidades e orientando as pessoas. Depois, que eu já falei de vocês, para vocês, de Clemente, São Clemente, que foi Papa. Depois vem Santo Inácio de Antioquia, e aí há uma divergência de datas. Uns dizem que Santo Inácio viveu anos 80, e aí para nós aqui com relação ao martírio, porque o célebre livro das cartas de Santo Inácio de Antioquia são muito importantes. Dizem até que foi um dos poucos cristãos que foi martirizado no Coliseu e não no circo de Nero, né? Então, aqui dizem anos 100 a anos 120, e aí vai, portanto, dizem que até foi o primeiro que criou a escola, lá em Antioquia, né? Ele criou, dizem, há uma vertente que confirma e afirma que ele criou a escola catequética lá em Antioquia. Depois
vem um outro documento, a carta do Pseudo Barnabé, que também é um catecismo, que vai nesse mesmo caminho de preparação para o batismo. Seguindo, então, nós vamos ter a iniciação cristã, como eu já falei, com São Justino, com Santo Irineu, São Policarpo, um pouquinho antes de Santo Irineu, e a catequese nas distintas igrejas, as chamadas escolas catequéticas, aí sim, a didaquê. Então, o documento de Aparecida, ele cita três palavras fundamentais, né? Ele diz que tem que ter a didascália, ou seja, o lugar onde a gente é formado na fé, tem que ter a martiria, o testemunho, e tem que ter, então, o serviço, a diaconia. Então, o espaço, então, 3 caminhos que estão dentro do mesmo lugar, dentro da mesma comunidade, dentro de nós mesmos. Então, tem que haver uma paróquia, uma ação evangelizadora, ela tem que pelo menos ter esses três pilares fundamentais. A formação, dada na didascália, na escola catequética. Depois, temos que ter testemunho, martiria, e depois a diaconia, o serviço, a doação, o compromisso, a entrega. Como é bacana isso. Então, e aí vem, como eu digo, essa parte, todo um documento muito bacana, muito bem feito aqui no dicionário de catequese, catequético. Então, ele, na página 171, se vocês depois podem até tirar uma xerox disso aqui, né, ou bater uma fotografia e rodar, viu, Márcio? Para que todos possam ter essa página, porque ele faz uma síntese bem bacana disso que nós já falamos. Então, como isso é muito bom para a nossa formação. E o documento chamado Didascálias, então ele é um documento que se perdeu da igreja Sírio-Palestinense, ou seja, entre a Judéia, entre a Palestina e a Síria, que são 2 países vizinhos, né? E onde o cristianismo no primeiro século foi insurgente, cresceu e avançou, né? E ele trata exatamente muito mais dessas regras de penitência, de confissão, como já falei. Muito bem. Por fim, é a última palavra que eu quero dizer, então, os livros aí estão todos marcados, mas não sei nem o tempo que já vai, se já vai mais de 15 minutos, eu não marquei, não sei, já vai em 20 minutos, né? Então, o importante para o catequista, para a catequese, é saber catequizar a partir da profundidade religiosa, a chamada obra do encantamento. A gente tem que encantar as pessoas com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente diz. Então, quando Jesus educava, produzia sempre o mesmo fenômeno. As pessoas aproximavam-se de Deus. Esta forma de fazer catequese só é possível mediante certo transbordamento da própria vivência religiosa do catequista para o catecúmeno. Então, muito bacana, quero desejar que vocês tenham gostado dessa fala e, em outras oportunidades, a gente volta a conversar. Acho que, se der certo, vamos fazer muitas outras. Grande abraço.